Feliz Dia Internacional da Mulher! Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Carmen do blog Que Vida do Mundo e hoje no quadro Mitos Modernos eu vou falar da mulher fatal, o mito da mulher fatal. Lembrando que a ideia de mito deste quadro é fundamentada no conceito de Michel de Certeau, que diz que mito é algo que se repete ao longo da história, mas vai se repetindo de maneira atualizada, ou seja, de acordo com o novo contexto sócio-histórico. Então, sobre o tema, eu já falei do Fausto e apresentei vários livros e tal, sobre o Dom Juan, e agora a Mulher Fatal, que é o oposto do Dom Juan. Digamos que é a versão feminina do Dom Juan, só que com um diferencial que eu já vou contar. E por que mitos modernos? Por que não só mitos? Porque eu trato de mitos modernos na literatura, mais especificamente no romance. E se romance é uma invenção da modernidade, então os mitos são modernos, certo? Não existia romance antes da modernidade, porque romance é uma invenção burguesa. Isso não quer dizer que os mitos que eu trato neste quadro surgiram com a modernidade. Não, eu ainda estou no conceito de Michel de Certeau. As coisas vão se repetindo ao decorrer da história. A ideia de mulher fatal, a mesma coisa. Embora o termo mulher fatal tenha sido cunhado, acho que no século XIX, o conceito já existia, né? Não davam este nome, mas a coisa já existia em si. Então, as coisas não passam a existir apenas a partir do momento que nós damos nome a ela. Na verdade, se a gente deu nome, porque ela já existe há um bom tempo. Então, assim, o que hoje a gente conhece por mulher fatal já existia desde a antiguidade. Mas o que é a mulher fatal de fato? É uma mulher perigosa, é uma mulher que seduz os homens. E essa ideia de sedução nem sempre é proposital, assim, a mulher que quer seduzir pela sua aparência física. Às vezes é uma mulher que seduz por ser o que é. De todo modo, a mulher é pintada como uma mulher diaba, irresistível, super atraente. E por que ela é fatal? Porque coloca os homens à perdição. Percebo que é um discurso, é uma narrativa que favorece a almarada, né? Então, assim, a culpa é sempre da mulher, porque a carne é fraca, afinal de contas. Então, ele não pôde resistir, porque a mulher é meio feiticeira, envolve, seduz e o homem não tem o que fazer, ele fica entregue. Normalmente é isso. Então a mulher fatal é uma figura super atraente, envolvente, sedutora, que faz o homem perder a cabeça, faz ele agir de uma maneira que ele não agiria se não fosse sob a influência dela. E às vezes, muitas vezes, em alguns momentos históricos, essa influência é oculta, de forças ocultas, né? Uma bruxaria ali. A primeira figura histórica de que temos notícia, sim, claro, aqui no Ocidente, não estou falando em termos absolutos, né? A figura histórica mais famosa é a Vênus, a deusa do amor e do sexo, pela sua função mesmo de deusa, né? Era o que? A deusa da fertilidade também. É a deusa muito bonita, que colocou Paris lá na perdição do pomo, né? Foi escolhida por Paris entregar o pomo e depois teve a guerra de Troia toda, que a gente já viu isso antes por aqui. Porque ela é muito bonita, a beleza dela seduzia e ela era a deusa da fertilidade. Mas as mulheres da antiguidade usavam um amuleto de Vênus para engravidar, enfim, para ser mais sedutora, mais atraente, ter uma vida sexual mais excitante. Com o advento do cristianismo, a gente sabe, né? Esses mitos pagãos foram tudo por terra. As imagens de Vênus foram destruídas, poucas resistiram até os dias atuais. E a Vênus aos poucos foi sendo coberta, né? Foi se transformando na imagem da Madonna, da Virgem Maria. Então, aquele estereótipo de mulher não cabia no mundo cristão. Foi sendo substituído pela figura da Virgem Maria, da Mãe Celestial. Antes dessa substituição, a gente tem também, ainda na Antiguidade Clássica, a Pandora, a mulher que levou a humanidade à perdição. Então, assim, aí, como a Pandora, a gente tem a mulher perigosa também,
por trazer desgraças, né? Ela abriu a caixa da desgraça, ela trouxe desgraça para a humanidade. No mesmo sentido, indo já para a Bíblia, a gente tem a Eva, aquela que seduziu Adão. Pense que a Eva é uma mistura de Vênus com Pandora. Ela seduziu Adão, que é o bobo, também trouxe desgraça para a humanidade. Graças à desobediência deles, dos dois, foram expulsos do paraíso, enfim. Aquela coisa toda que a gente conhece. Uma outra figura bíblica interessante é a Salomé, que levou a cabeça do João Batista, a Herodes, eu acho, né? Toda sedutora, toda bonita. Aí a ideia da mulher bonita que seduz, e o perigo está por ser sedutor e seduzir. A ideia da Eva e da Pandora está para além da sedução, o perigo está para além da sedução, porque elas fizeram coisas que trouxeram desgraça. Indo um pouco mais adiante, a gente tem uma figura histórica bem interessante, que é a Teodora, a esposa, a imperatriz Teodora, esposa do Justiniano, que levou o cara à perdição. Ela era prostituta, só que ela encantou o imperador de tal maneira que o fez mudar as leis. Não é que ela obrigou ele a fazer isso, ele estava totalmente envolvido, apaixonado, de quatro por ela, que mudou as leis, os códigos lá, porque ele não poderia se casar com ela, ele fez alguma coisa lá e para se casar com ela. Então a gente está falando aqui, acho que Constantinopla, aquela região ali do Império do Oriente, né, cristianismo ali do Oriente, e século VII mais ou menos, e ela se tornou imperatriz e era poderosíssima, assim, ela tinha uma personalidade forte. Mulher fatal tem personalidade forte, hein? Outra característica. Já na Idade Média, a gente tem um outro estereótipo feminino que faz oposição à Madonna, né? Porque aquela mulher perigosa, a Vênus, perigosa pela sedução, ou então aquela perigosa por seduzir e também trazer desgraça, ela vai mudando um pouco de figura. A gente já tem aí a feiticeira, a bruxa, né? Muito comum na Idade Média, porque a gente está no contexto de Inquisição. Percebam que, vamos voltar a Michel de Certeau, o mito ele vai se atualizando. Então, se a gente está no contexto de Inquisição, que tudo é bruxaria, tudo tem que ser queimado, a mulher sedutora que deixa o homem de quatro, coloca o homem em abismo, ela deve ter um poder sobrenatural também, né? Alguma coisa que não é de Deus, vamos queimá-la. Então a ideia é de bruxaria também, da bruxa, da feiticeira que seduz. Então, ela caça as bruxas. Percebam que a ideia do mito aí vai sendo atualizada. E aí o mito ele tem também suas dissidências, né? Então percebam que a mulher fatal é fatal porque sempre atrai e coloca outra perdição. A mulher atrai o homem e coloca a perdição. E este poder de atração, a depender do contexto, ele é causado por situações, por alguma coisa. No caso aí da Idade Média, bruxaria, é feitiço, é força sobrenatural, força do diabo. Voltando na antiguidade, esqueci de uma figura bem interessante que é a Cleópatra. Eu já vou mostrar a Cleópatra aqui na obra Antônio e Cleópatra, do Shakespeare. A Cleópatra, ela seduziu primeiro Júlio César, o grande general romano, foi até o Egito, seduziu, teve filho com ele e tudo mais. Ele foi lá para dominar, acabou sucumbindo, não que ele não tenha tido uma dominação política, não que essas coisas não tenham acontecido, mas o envolvimento dele com a rainha do Egito, a rainha do Nilo, fez com que as coisas ficassem mais suaves, né? Ele teve um filho com ela e tal. Depois, Marco Antônio. Marco Antônio vai lá, a mesma coisa. Tem um caso com ela e tal, e a gente já conhece o desfecho dessa história. É outra mulher bonita, irresistível, sedutora, coloca homens poderosos de quatro. Ah, eu esqueci de mostrar, a Teodora do Justiniano, a imperatriz, essa história dela é contada num livro que eu li no Kindle, é História Secreta, do Próspero Cesário, alguma coisa assim. Eu vou deixar todas as referências aqui embaixo, no box de descrição. E aí a gente tem, na modernidade, essa ideia de mulher fatal é atualizada, né? Modernidade, assim, já pensando no século XVIII, século XIX, a gente tem aí o romantismo, a ideia da mulher, a gente
ela muda um pouco, pega um pouquinho de uma coisa, um pouquinho de outra e já é atualizada. Então assim, o estereótipo de mulher nesse momento muda um pouquinho, na verdade ele é atualizado, né? Então a Madonna, a ideia de Madonna persiste? Persiste, aliás persiste até hoje. Mas a Madonna é uma mulher que já é mãe. E antes de ser mãe, ela é o quê? Ela é um anjo, uma figura celestial. As mocinhas dos romances que a gente lê assim, do século XIX é aquela figura angelical, não é mesmo? A Ceci de Iracema, não é assim? Então, é um anjo, aí se casa, se torna mãe, esposa, aí a figura depois, né, com o passar do tempo, da Madonna, é o que hoje seria a bela recatada e do lar, né? Essa figura da mulher ideal, aquela bonitinha, que se comporta pra sociedade ver e falar, esse aí casou bem, a mulher é nota 10. Mas aí, neste contexto, a gente tem três tipos de mulheres, né? A ideia da feiticeira, daquela, ainda persiste, só que de outra forma, né? Não uma bruxa necessariamente, mas é uma mulher com poder místico, tipo cigana e tal, que também não está muito longe da bruxa, né? Mas só mudou um pouquinho. Essa boa para casar, e a prostituta. E muitas vezes esses três tipos de mulheres, eles se fundem, não os três, mas pelo menos dois tipos se fundem em uma figura só. Então, a gente tem a Carmen de Mérimée. A Carmen aqui é uma cigana espanhola, com a ideia da mística e tal. E aqui ela é perigosa de fato, ela leva os caras assim ela é má, ela leva a perdição, mas ela faz maldades mesmo, né? Aqui na história do Mérimée. Só que o Bizet faz a ópera Carmen com base na obra do Mérimée, do romance do Mérimée, e a Carmen do Bizet, ela não é má, ela é a mulher fatal por excelência. Ela é aquela mulher bonita, mas não é a mais bonita. Ela é extremamente envolvente, ela tem uma personalidade forte, ela é altiva, ela é sedutora. E os homens caem aos pés dela. Eu tive a oportunidade de ver a minha ópera, né? A Carmen, no Teatro Colón, em Buenos Aires, há um tempo atrás, e foi uma montagem muito boa. E eu lembro perfeitamente, ela chegando toda altiva, vários homens caindo à direita, vários homens caindo à esquerda, e ela nem te liga, sabe? Ela toda altiva. E aí na música da ópera habanera tem uma passagem que é assim: se me amas, não te amo. Se te amo, tenhas cuidado. Essa é a Carmen, essa mulher poderosa. Eu decido qual vai ser a minha presa, mais ou menos isso. Né? E se você for escolhido por mim, você tá ferrado, cara, porque sua vida está perdida. Então é aquela Carmen ali sem a maldade, sem a contravenção. E no cinema a gente também tem Carmen, tem a própria Carmen do Godard, que é a história atualizada. Veja o mito atualizado. Lembro da Salomé que eu falei, de João Batista? Então, a Salomé também aparece num romance do Oscar Wilde. Eu não li esse romance, mas eu sei que é uma história de mulher fatal também. Então, só mais uma referência para vocês. Agora, romance brasileiro que traz um tipo assim bem interessante é Senhora, do José de Alencar. Percebam que aqui a Aurélia Camargo, ela é uma figura muito interessante. Ela é a bela recatada do lar, mas ela é perigosa também. Ela é um misto, eu falei pra vocês que às vezes é um misto. Ela é um misto da mulher fatal com a bela recatada do lar. Ela é extremamente poderosa, sedutora, coloca os seixas de quatro, mas também é vingativa e tal, porque ela aprontou com ela, usa o dinheiro dela, enfim. Ela é uma mocinha que não é tão mocinha assim. É uma bela recatada do lar, mas com um pezinho ali, né, nesse perfil de mulher fatal. Uma outra figura também do José de Alencar é a Lucila. A Lucila já é a figura da bela recatada do lar com a prostituta. A Lucila é uma prostituta, mas ela é uma bela recatada do lar que não deu certo, que teve que ir para a prostituição por conta da condição dela. Não é que ela é a mulher fatal, coloca os homens à perdição porque é perigosa, não. A condição dela, a história de vida dela, a levou àquela vida. Vocês sabem que a Lucila é uma releitura, uma adaptação, praticamente isso,
de A Dama das Camélias, do Alexandre Dumas, que eu poderia também ter trazido aqui para mostrar para vocês, mas está um pouco bagunçado lá dentro. Mas é a figura da prostituta, que poderia ser extremamente perigosa, sedutora, só que não é aquela coisa do mal que eles querem colocar nas costas da mulher. Ela faz isso porque é má, ela quer subjugar os homens. Não, aqui a gente tem figuras que são assim porque a vida as fez assim. E aí a ideia de mulher fatal da atualidade é aquela mulher fatal que é uma atualização dessas que eu estou falando, mas com a emancipação feminina do final do século XIX, acabou adotando outras características, que é o que? Da independência. Hoje aquela mulher bem resolvida, né? Girl power, digamos, da independência, da autonomia, todos aqueles atributos que eu falei de atrair, de seduzir e tudo mais, mas com essas características da atualidade. É claro que com a emancipação feminina a gente vai ter uma narrativa contrária. Porque o que é esse movimento de emancipação feminina? É a busca por uma igualdade, é a busca por direitos. E toda busca por direitos é uma luta. É uma luta para desbancar privilégios de um grupo, ou seja, para abalar o status quo de um grupo. Qual é esse grupo aqui? Dos machos, dos homens, que sempre fizeram discursos de mulher inferior. Então essa ideia de mulher costela, que vem do barro, desde a Bíblia, percebam que o discurso é bíblico, inclusive, ou até antes da Bíblia. Essa mulher nessa condição secundária, acessória, complementar do homem, e para ser excelente tem que se comportar direitinho, tem que trazer orgulho, como se fosse um troféu. Então o discurso feminista veio desbancar. Então Almarada sempre fez um discurso de superioridade masculina por conta disso e disso. Hoje em dia a gente já sabe que superioridade é essa, a gente sabe que essa narrativa é extremamente falha, mas o que tem que entrar em disputa? Essa questão de direitos, essa questão de valorização. Não é uma igualdade porque somos iguais, nós somos iguais perante a justiça, somos iguais perante algumas coisas. Não há uma igualdade 100% em todos os âmbitos. Não existe igualdade em todos os âmbitos e ninguém, um pouco de discernimento, vai brigar por isso, vai lutar por isso. Mas aí o que a gente vê? Quando há um direito ameaçado, quando há um privilégio ameaçado, a gente tem que se preparar para um discurso contrário. Então a gente sabe que veio todo aquele discurso de feminista, mulher, macho, aquelas coisas negativas, falando de mulher masculinizada, que é só para enfraquecer o movimento. Então acontece com a mulher, acontece com os negros, acontece sempre com essas minorias, que na verdade não são minorias, são a maioria que buscam direitos, luta e tudo mais, ter um discurso desqualificado, um discurso feito por aqueles com o poder de instituir o real, né? Quem os donos do poder constroem narrativas. A gente nasce ouvindo essas narrativas e a gente acredita nelas. É por isso que as vítimas, no caso específico, as mulheres, acreditam nessa inferioridade, muitas mulheres, né? Então, vocês vão ver muitas mulheres machistas, a gente vê isso. Assim como vocês veem, pensando, né, no contexto mais geral, muitos negros racistas. Por quê? Porque há todo um discurso, uma narrativa que favorece essa dominação ideológica. Para sair disso, a pessoa tem que conseguir se distanciar muito para desenvolver uma massa crítica, e isso não é fácil, certo? Não é fácil, é preciso muito estudo, muita percepção, muito distanciamento, tanto não é fácil que a gente está aqui, século XXI, lutando por essas coisas, porque o discurso vigente é muito poderoso e convence. A dominação ideológica é a pior dominação que há, porque aqueles que são vítimas desse discurso acreditam nesse discurso. Então, o que enfraquece o movimento, porque poderia ser uma parte favorecida na luta e não reconhece isso como um valor, como um necessário, muito pelo contrário, é contra a luta. E aí fortalece quem já tem mais poder de subjugar, de
usurpar direitos e tudo mais. Então a mulher fatal hoje é essa mulher empoderada, é essa a palavra. Mulher empoderada, digamos, é a mulher fatal. Porque uma mulher empoderada hoje oferece risco? Oferece. No mercado de trabalho, oferece risco ao orgulho do macho, né? Oferece risco a um monte de coisa. Na literatura eu só mostrei alguns exemplos, mas vocês têm trocentos outros. E aí muita gente vai falar, mas mulher assim assusta. Assusta, assusta, mas também fascina. E a mulher fatal, ela desperta isso nas pessoas desde a antiguidade. Todos esses exemplos de mulher fatal que eu falei pra vocês, ela vai assustar uns e vai fascinar outros. Me digam aqui embaixo nos comentários quais mulheres fatais vocês conhecem da literatura. Eu tenho certeza que há muitas. Novamente, feliz Dia Internacional da Mulher. Muito obrigada por assistir. E não se esqueçam de se inscrever neste canal e de me seguir nas redes sociais, que no Instagram e Facebook, e a página do blog. Obrigada, beijos.